Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Na tua atividade, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar. Salve, salve você, meu caro amigo e minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil, Neste sábado aqui, pontualmente 10 horas, diretamente do Fox Concursos, na cidade de Cascavel, no Paraná, para todo o Brasil, começa mais um simulado do INSS abordando para você o tema de ética. Eu sou o professor Júlio Reiser e vou resolver algumas questões com você para que você consiga se preparar da melhor maneira possível para este assunto, para essa prova do INSS e essa disciplina, ética, que na última prova foi cobrado aí, trouxe 6 questões. Lembrando que quando nós falamos de Sebrasp, que possivelmente seja a banca do INSS, 6 questões certas te dão 6 pontos, mas 6 questões erradas tiram de você 12 pontos. As que você errou, mais 6, já que cada questão errada você perde 1 ponto. Então presta bastante atenção, porque quando nós falamos de ética, nós falamos de algo que é totalmente diferente da moral, né? Quando se fala de moral, o que significa moral, professor? Moral vem do latim, vem de mores e significa costumes, né? Significa tradições, beleza? Esta é a tradução, essa é a definição de moral. Já a ética, ok? A ética, ela é o estudo. A ética é o estudo filosófico da moral, tá? Então a ética é o campo da filosofia que estuda a moral. Ética é o estudo, tá? É o estudo da moral. Como assim, professor? Simples. A ética, ela é uma teoria, a ética é uma ciência. A ética, ela é algo universal, a ética é absoluta, a ética é objetiva. Então aí consta, aí está a diferença da ética para a moral. E quando a gente fala do serviço público, tá? Quando a gente fala de ética no serviço público, aí nós falamos de uma necessidade conditio sine qua non, ou seja, nós falamos de algo que é extremamente necessário, é uma condição sem a qual você não pode ser um bom servidor. Quando a gente fala do serviço público, nós falamos da conduta ética, tá? Nós falamos da conduta ética. E a conduta ética dentro do serviço público, ela é pautada no quê, professor? A conduta ética, ela surge a partir do equilíbrio, entre duas coisas, entre 2 princípios bem interessantes. O equilíbrio entre legalidade, fazer aquilo que a lei manda, legalidade, e além do equilíbrio, ou melhor, além da legalidade, nós temos também a finalidade. Ou seja, para uma conduta ser considerada ética, ela precisa estar dentro da lei e ela também precisa ter como objetivo o interesse público. E legalidade dentro da lei, tá certo? Então ela tem que estar dentro da lei, a conduta deve ser legal, tá? A conduta deve ser legal. E a finalidade
deve ser o interesse público. Se a finalidade não for o interesse público, a conduta não é ética. Se a finalidade for o interesse público, mas a conduta não for legal, não é ética. Se a conduta for legal e a finalidade não for o interesse público, também não é ético. Então a conduta ética ela vem a partir deste equilíbrio. E a conduta ética ela é o quê? A conduta ética é aquela conduta que nós chamamos de conduta proba, tá? Conduta proba, ou seja, conduta honesta. Beleza? Conduta proba, conduta honesta, que estão dentro do quê? Estão dentro de um princípio da administração pública, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, lá no caput do artigo 37, da Constituição Federal, ele traz essa ideia. A moralidade tem a ver com honestidade, a moralidade tem a ver com probidade, a moralidade tem a ver com equilíbrio. E a conduta ética é imprescindível, é indispensável ao cidadão. Muito bem, ao cidadão não, para o servidor. E aí nós temos alguns parâmetros, Alguns parâmetros que orientam a ética no serviço público. Então você tem lá, alguns parâmetros, como por exemplo, a Constituição Federal de 88, A Constituição Federal de 88. Nós temos a lei, A lei 8.112 de 90, Nós temos também o decreto, O decreto 1171, de 1994. Mas espera aí, antes do decreto, vamos colocar uma outra lei aqui. Eu gosto de fazer na ordem legal aqui. Vamos colocar a lei, A lei 8429 de 92. O decreto 1171, decreto 1171 de 94. Nós temos o decreto 6029 de 2007, decreto 6029 de 2007, tá? Então, você tem aqui várias situações, vários parâmetros, tá? Para a gente conseguir entender que a ética ela existe de uma forma ampla, ela existe de uma forma abrangente, ela existe de uma forma objetiva e ela é indispensável para o exercício da função pública, totalmente indispensável. Então, preste bastante atenção nos itens, tá? Vamos lá, quero saudar todo mundo aí, saudar todo mundo que está acompanhando a gente. José Arimateia, um forte abraço para você. Antônio Marcos, bom dia, um forte abraço. Arleilson, bom dia. Rosália Matias, bom dia. Tamires Tavares, bom dia, Tamires, seja bem-vinda. Vamos lá, Davi Rosa, já começamos, Davi, bom dia para você também. Vamos lá. Josi Frota, bom dia para você também, Josi, bom dia. Thalita Almeida, bom dia para você também, Thalita Almeida. Tamires Tavares, Poliana Santana, bom dia. Jaqueline Vasconcelos, bom dia. Alisson Mânica, bom dia. Alisson, bom dia. Tenha um bom dia, um excelente dia. Seja grato. Eu falo um pouquinho rápido, Eu falo que é muito conteúdo, daí eu falo meio rápido, mas eu vou falar mais devagar. Eu vou mais no compasso aqui agora, beleza? Isabel Cristina, bom dia. David Nascimento, bom dia. Eu quero saber o seguinte, Paulo Carvalho, bom dia. Piano Ensaio, bom dia. Valeu, galera. Já todo mundo tá com material aí? Todo mundo tá com material? Que aí a gente vai começar agora a resolução, tá? De exercícios. Lembrando que na última prova nós tivemos 6 questões. Mônica Barbosa da Bahia, e Bahia, na Bahia, tudo é motivo de alegria. Eu só lembro desse trecho dessa música aí. Vamos lá. Agora eu vou resolver umas questões, depois eu volto a interagir no chat. Então você pode colocar seu comentário no chat, pode colocar sua dúvida no chat, pode mandar abraço para quem você quiser no chat, se quiser fazer declaração para a pessoa que você ama, a gente faz um Fox Love. Você coloca o nome da pessoa amada, eu leio a mensagem e você mostra para a pessoa amada. Aqui a gente faz de tudo, desde que tudo isso seja associado àquilo que nós queremos, que é a sua aprovação. Perfeito? Então vamos lá. Há anos, as provas de ética, das mais variadas bancas, Sebrasp, FCC, a OCP, Quadrix, Instituto Quadrix, IBFC, enfim, há anos essas bancas, quando elas cobram ética,
elas cobram basicamente questões relacionadas à conduta ética e questões relacionadas a esses pontos aqui, tá? Só que você tem que tomar cuidado só. O que você tem que tomar cuidado? Simples, tá? Você tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de ética, a gente fala de um código. E esse código de ética, ele foi aqui instituído ele foi aprovado, na verdade, pelo decreto 1171 de 94. Ele foi instituído por esse decreto, que é o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Então esse é o Código de Ética que orienta o servidor e vai orientar você dentro do INSS. Esse Código de Ética, né, o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, ele está dividido. Né? Nós temos na primeira parte lá a parte relacionada às regras deontológicas. As regras deontológicas, o que é ética deontológica? É a ética que aborda o senso do dever. É aquilo que aborda o dever como o objeto. É diferente da ética axiológica. Quando a gente fala de axiologia, nós estamos falando de juízos de valor, do que é certo e do que é errado. A ética deontológica, ela fala apenas do senso do dever, daquilo que você deve fazer. Então você começa o código, o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, com as regras deontológicas. Depois vem os deveres, depois vem as vedações, e aí depois nós temos as comissões de ética. Lembrando que todo órgão aí tem a comissão de ética. Essa comissão de ética tem como objetivo zelar pelo Código de Ética, manter sob chancela de reservado as apurações de possíveis infrações éticas. Nós temos também a comissão de ética tendo o objetivo de divulgar e transformar, de materializar aquilo que está no código na realidade, no cotidiano, através do compromisso de cada um. Perfeito? Aí depois veio o decreto 6029 de 2007 e ele disse o quê? Ele veio tratar sobre o sistema de gestão da ética e sobre a comissão de ética permanente, beleza? Que tem a ver lá daí com o alto escalão da administração pública. Mas é importante você saber que às vezes a questão vem com ética, mas ela interliga assuntos da 8.112 de 90, da 8429 de 92, na questão de ética. Uma coisa interessante que você pode considerar é o seguinte: quando nós falamos da comissão de ética, comissões de ética, o que elas podem fazer? As comissões de ética, o que elas podem fazer é aplicar a penalidade de censura, e a comissão de ética também pode encaminhar sugestões a superiores hierárquicos, mas a comissão de ética não pode, a comissão de ética que nós falamos, por exemplo, a comissão de ética do INSS, da agência onde você trabalhar, ela não pode, de forma alguma, aplicar outro tipo de penalidade que não seja a censura. Guarda bem essa informação, tá? Guarda bem essa informação para você não se atrapalhar, beleza? Depois na hora das questões. Vamos resolver alguns exercícios? Vamos resolver alguns exercícios, ó. Quando a gente fala sobre a comissão de ética pública, comissão de ética permanente, tá? Nós falamos aí de alguns itens bem interessantes, como eu estava falando, porque você não pode confundir as comissões de ética existentes nos órgãos com a comissão de ética pública permanente da Presidência da República. Essa comissão, ela tem algumas atribuições, beleza? Então vamos lá. Vamos resolver a primeira questão aí, ó. Considerando as disposições do decreto 1171 de 94 e as resoluções da Comissão de Ética da Presidência da República, julgue o item a seguir. Em observância aos princípios da publicidade, transparência, as comissões de ética instituídas pelo decreto 1171 de 94 deverão, a partir da instauração de procedimento para apuração de infração ética, dar ampla publicidade aos expedientes adotados em todas as fases processuais. Errado! Por quê? Porque o princípio da publicidade, de fato, ele diz, ele fala sobre essa necessidade de transparência, mas também diz no Código de Ética o seguinte, salvo casos de investigação policial, interesses superiores da administração, segurança nacional, em processos previamente declarados sigilosos nos termos da lei, a publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade do ato. Bom, ele colocou aqui, essa forma de colocar a questão foi uma forma meio malévola, tá? Por quê? Porque já existe no Código de Ética, a garantia de que as etapas, as fases processuais serão mantidas sob a chancela de reservado, ou seja, não serão dotadas de publicidade, só depois de encerrados os trabalhos.
beleza? Só depois de encerrados os trabalhos, de concluídos os trabalhos da apuração de possível infração ética. Então é por isso o erro, beleza? É por isso o erro dessa questão. Compreendeu? Todo mundo compreendeu? Compreendeu? Perfeito. Vamos para a próxima questão. Suponha que a CEP, após procedimento regulamentar, tenha apurado a prática de infração grave por determinada autoridade. Nessa hipótese, é possível o encaminhamento de sugestão de exoneração dessa autoridade à autoridade hierarquicamente superior, não podendo a penalidade ser aplicada diretamente pela CEP. Certo, certíssimo. A CEP, ela não vai aplicar essa penalidade. Depois de constatada a infração ética, o que ela pode fazer é encaminhar para a autoridade hierarquicamente superior a sugestão de exoneração, não podendo a exoneração, isso ser aplicado diretamente pela CEP. Estão entendendo? Muito bem, vamos para a próxima questão. É vedado ao servidor público, conforme decreto 1171 de 94, retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio público, salvo se estiver legalmente. Este legalmente foi o que deixou a questão realmente certa, tá? Este legalmente aqui tornou a questão certa. Por quê? Porque, de fato, é vedado ao servidor público, tá? Retirar da repartição qualquer documento ou qualquer coisa pertencente ao patrimônio público, salvo se estiver autorizado por lei. Não é se o chefe autorizar, não é se a autoridade hierarquicamente superior autorizar. Não, é lei, legalmente. E é aí que as questões às vezes colocam você numa arapuca. Porque as questões às vezes colocam assim, primeiro que às vezes elas tiram isso, né? Ou então, é vedado em todos os casos a retirada de qualquer documento pertencente ao patrimônio público pelo servidor público. Tá errado. Não. É vedado se ele não estiver legalmente autorizado. Ou então, caso tenha sido, ou melhor, é vedado ao servidor público, conforme o decreto, retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio, salvo por autorização expressa do seu superior. Tá errado também. Não é o superior que autoriza, é a lei. Ele tem que estar legalmente autorizado, beleza? Legalmente autorizado. Combinado? Entendeu bem? Entendeu bem essa questão 3? Compreendeu? Beleza, vamos para a próxima questão. Não atentará contra os deveres fundamentais do servidor público, previstos no decreto 1171 de 94, o servidor público federal, que mesmo exercendo a sua função com finalidade estranha ao interesse público, atue em conformidade com as formalidades legais e não viole expressamente as disposições da lei. Ô, louco, totalmente errado. Como assim, professor, totalmente errado? Simples, ó. Olha aqui no quadro comigo. Quando que uma conduta é considerada conduta ética? Quando ela age dentro da lei e a finalidade é o interesse público. Se a finalidade for estranha ao interesse público, já não existe mais conduta ética. Então, consequentemente, ele atenta contra os deveres fundamentais, ele atenta contra o código de ética, ele atenta, lógico, por quê? Porque se você não age com uma finalidade voltada para o interesse público, você não consegue consolidar a conduta ética. Porque não existiu um elemento fundamental, um conditio sine qua non, uma condição sem a qual você não pode definir a conduta como ética. Então, para ser a conduta ética, precisa dessas duas coisas. Se estiver só dentro da lei, não é considerado conduta ética. Tem que estar dentro da lei e, além de estar dentro da lei, tá? Você tem o quê? Você tem aí que agir com uma finalidade voltada ao interesse público. Por isso, quem age dentro da lei com finalidade estranha ao interesse público, consequentemente, pratica uma infração ética. Combinado? Beleza? Muito bem. Agora, nós vamos para algumas questõezinhas aqui que vai misturar a 8.112 de 90, tá? Mas dentro do assunto de ética. Olha que interessante. Porque quando a gente fala de ética, ela está dentro do direito administrativo, se a gente fosse colocar ela em alguma área do direito. Tanto que na última prova do INSS nós tivemos lá o direito administrativo, regime jurídico e a ética. É tudo meio que embolado ali, entendeu? Então, aqui a gente vai ter que pegar um pouquinho de conhecimento
da 8.112, mas no que diz respeito ao assunto de ética. Presta atenção. Então, cada um dos próximos itens, uma situação hipotética, leva em consideração 8.112. Um servidor público federal inativo praticou, quando em atividade, conduta punível com a penalidade de demissão. Nessa situação, ao final do devido procedimento de apuração, se for confirmada a responsabilidade do servidor, deverá ser cassada a sua aposentadoria. Certíssimo, 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 certíssimo. Então vamos lá, vamos supor que durante o exercício da função, né, o servidor ele praticou um ato, tá? E esse ato, de acordo com 8.112, artigo 127, seria punido com a penalidade de demissão. Só que ele está inativo agora. Então ele não pode ser demitido porque ele está inativo. Vai estar recebendo lá a aposentadoria, né? Está sossegado. O que vai ter que acontecer? Se depois do procedimento de apuração for confirmada mesmo a responsabilidade do servidor, aí ele vai provavelmente ter a sua aposentadoria cassada. Beleza? Gente, ó, eu fui mais devagar um pouquinho. Melhorou assim o ritmo? Eu dei uma desacelerada para vocês acompanharem melhor, tá? Mas se eu ver que o tempo não vai dar pra gente resolver todas as questões, eu acelero de novo. Beleza? Então, tranquilo? Agora tá melhor? Só me deem um feedback aí no chat se melhorou. Eu diminui um pouquinho o ritmo, aí o piano ensaio pediu, né? Perdão, Seja Grato, acho que pediu, se não me engano. Também a Débora pediu. Eu diminui um pouquinho. Assim tá melhor? Deem um feedback para eu saber aí, tá bom? Então vamos lá. Entendido a questão? Entendeu? Então o servidor, né, quando estava em atividade, praticou uma conduta punível com penalidade de demissão. Agora ele não está mais em atividade, está aposentado. Se for confirmada a responsabilidade, ele terá sua aposentadoria cassada. E aí depende qual é a decisão que será tomada. Aconteceu algo semelhante lá com aquele... Lembra aquele japonês da Federal, que ficou conhecido na época das operações Lava Jato, das condutas coercitivas e tudo mais? O japonês da Federal teve um caso mais ou menos assim, uma relação mais ou menos nesse contexto aí. Beleza? Por isso que ele estava meio velho já e trabalhando ainda. Vamos lá. Com base nas disposições da Lei 8429 de 92 e nos preceitos de ética, moral e cidadania, julgue o item seguinte. Ó, preste atenção. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário e normativo que a ética, é correto afirmar que um dos fundamentos da existência da noção de moral seria a formação de uma base teórica para o estudo da ética. Errado. Essa questão é mais complexa e eu vou explicar por que está errado. Veja, ele quis dizer o seguinte, que a moral surgiu para servir de objeto de estudo para a ética. Não, a moral são os costumes e as tradições de um povo. A ética surge como o campo da filosofia que estuda a moral. Outra coisa, a ética é constituída por teoria. A moral é aquilo que está acontecendo, é aquilo que acontece na prática, aquilo que acontece no cotidiano. Quer ver? Quando você classifica um ato como crime, certo? Você classificou aquele ato como crime. Não significa que aquele ato surgiu para se encaixar dentro de uma classificação de crime onde não existia ainda um ato referido. Entendeu o que eu quis dizer? Então a moral, ela já existe. A moral está na sociedade. O que acontece é que a ética é a responsável pelo estudo dessa moral. E aí transformar isso em teoria aplicada de forma universal. E quando eu falo de forma universal é muito simples, você vai entender o que eu quero dizer, tá? Quando eu falo que a ética é universal. Vamos lá. Cada um tem um costume, né? Vocês têm costumes e tradições nas diferentes partes do Brasil, né, onde nós moramos. De linguagem, né? De linguagem. Então vamos lá. Ó, presta atenção. Você tem formas e maneiras de chamar o seu colega? E isso não é mal visto, certo? Isso não é mal visto. Não é uma forma, né, depreciativa. Dependendo da região do Brasil, cara, tem cada jeito de chamar as pessoas no Brasil aí que a gente não faz ideia. Quando eu morei em São Paulo, eu fiquei assustado no começo, porque tem umas expressões que a galera usa para se referir ao outro, que aqui no Sul seriam xingamentos, que no Nordeste seria xingamento. Do mesmo jeito que tem expressões no Nordeste que a galera usa para se referir às outras pessoas, que seriam considerados estranhos na outra parte do país. São formas de falar. Só que isso tem a ver com o costume e com a tradição dos lugares. Agora, quando você, servidor público do INSS, for atender o cidadão, você não vai se referir a ele
nessa forma. Não vai se referir a ele dessa maneira, tá? Não vai, de jeito nenhum. Como é que você vai se referir a ele, chamar assim, fala, sei lá, e aí, Loki? Né? Loki, aqui no Loki, além de ser o irmão do Thor, né, aqui também a gente usa para chamar uma pessoa, fala, seu Loki, fala, rapá. E aí, você não vai estar lá no INSS, chega um senhor, né, senhor já idoso, faz tempo que o homem é velho, ele vai chegar lá e você vai falar assim, fala, Loki! E aí, o que traz pra gente? Trouxe uns documentos pra nós dar uma olhada? Cara, você pode falar isso na sua roda de amigos, né? Você pode falar isso no seu cotidiano. Isso tem a ver com a tradição, com o costume. Agora, diante, né, do cidadão ou dentro do serviço público, a sua conduta tem que ser pautada no Código de Ética, que é o Código de Ética que serve para todos os servidores públicos e civis do Poder Executivo Federal. Então, o Código de Ética, nessa questão, ele é universal. Nessa questão existe a universalidade. Beleza? Tudo certo? Tudo entendido? Então, a ética é o estudo da moral. Perfeito? E a moral não surgiu para servir de embasamento para a ética. Simplesmente a ética surge a partir do momento que se estuda e se busca um consenso em relação às questões morais. Perfeito? Vamos lá. Com base nas disposições da Lei 8429, nos preceitos de ética, moral e cidadania, julgue o item seguinte. Essa é bem interessante. Ó. Considere que um agente público contratado para o exercício de função transitória e não remunerada em determinado órgão público tenha recebido vantagem econômica indevida em razão desse exercício de função. Nesse caso, em virtude da precariedade do vínculo e da ausência de remuneração, é correto afirmar que o agente público não estará sujeito às regras e às penalidades contidas na Lei de Improbidade Administrativa. Errado! Errado! Presta atenção! Porque, ó, isso inclusive dá até para fazer um link com o Código de Ética. Cara, não importa, qualquer pessoa que esteja de alguma forma prestando algum serviço de natureza permanente, transitória, excepcional, mesmo que não remunerada, em qualquer lugar onde exista um interesse da administração pública, deve agir em conformidade com os preceitos do Código de Ética. Está, assim, submetido às questões que são propostas pela Lei 8429 de Improbidade Administrativa de 1992, que inclusive teve algumas alterações, vale a pena você conferir. Não tem essa coisa de natureza frágil do vínculo. Não, nada a ver. Se ele recebeu uma vantagem indevida em razão desse exercício de função, ele pode sim ter que se submeter às penalidades da Lei 8429 de 92, da Lei de Improbidade Administrativa. Isso também acontece às vezes cai em questões assim, falando do Código de Ética, quando fala o seguinte, vamos lá, você vai trabalhar no INSS, certo? Certo. Concurso do INSS, este próximo concurso, nós teremos aí para técnico, mas também podia ser para analista. Mas você já viu, alguma vez, você já viu um concurso para vigilante do INSS? Já viu esse concurso acontecer ou não? Ah, professor, um concurso para vigilante do INSS. Não existe, né? Não existe. Não existe o vigilante, mas toda agência tem um vigilante. Só que não existe um concurso para vigilante do INSS. Então como é que aquele vigilante está lá? Olha a pergunta agora, será que é um técnico que foi? Não. Acontece que o INSS fez o contrato com uma empresa de segurança e a empresa de segurança forneceu o vigilante para aquela agência. Mas esse vigilante que não é concursado do INSS, esse vigilante que não é servidor público concursado, ele, aos olhos do Código de Ética, tem os mesmos deveres e as mesmas vedações do servidor público. Não vai ter lógico, né? Ali não vai ser amparado pela legislação, porque ele não é concursado. Mas ele vai estar exposto aos mesmos deveres e às mesmas vedações do Código de Ética. Porque existe um vínculo da empresa com o serviço público, com a administração pública. É um vínculo da empresa de segurança com a administração pública. Essa empresa de segurança cedeu lá, né, encaminhou, enfim, alocou um vigilante para a agência do INSS. E esse vigilante tem que agir em conformidade com o preceituado código, com os preceitos, né, do Código de Ética. Entendeu? Compreendeu isso? Ficou claro isso? Tranquilo, né? Vamos à próxima questão. De novo aí com a Lei 8429. Com base, né, na Lei 8429, em razão do caráter meramente exemplificativo do rol de condutas que caracterizam os atos de improbidade administrativa, poderá ser cometido ato de improbidade, ainda que a infração praticada pelo agente público não esteja descrita na Lei de Improbidade. Certo?
Certo, 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 tá? A mesma coisa o Código de Ética. Ele tem um rol exemplificativo de vedações. Pode ser que alguma vedação não esteja presente lá e seja antiético. Claro, é para isso que existe a comissão de ética, para avaliar esse tipo de situação. Perfeito? A mesma coisa em relação à Lei 8429 de 92. É um rol exemplificativo. Por isso que nós tínhamos aquele atos que atentam contra os princípios da administração. Qualquer ato que atentar contra a publicidade, qualquer ato que atentar contra a legalidade, qualquer ato que atentar contra a moralidade, qualquer ato que atentar contra a eficiência, qualquer ato que atentar contra a impessoalidade, pode ser considerado um ato de improbidade administrativa. Pode ser considerado, improbidade administrativa. Por quê? Porque se você atentar contra os princípios da administração pública, o seu ato, logicamente, é improbo, é desonesto, porque ou ele não foi legal, ou ele não teve o interesse público como finalidade, e isso é totalmente punível, de acordo com o Código de Ética e a legislação em vigor. Beleza? Muito bem. Uma questãozinha aqui agora que mescla ética e cidadania, tá? Porque isso pode aparecer no edital com este tópico mesmo. Pode aparecer só ética, ou pode aparecer ética e cidadania, ou ética, cidadania e democracia. Mas fica tranquilo porque nós estamos abordando todos esses temas aqui na nossa aula. Galera, vocês estão gostando? Deixa um comentário no chat aí, eu quero saber se você já deixou a sua curtida também. Eu quero que você deixe o seu comentário e quero saber se você já deixou a sua curtida também. Beleza? Eu quero curtidas, muitas curtidas. Tem mais gente assistindo do que curtida dada. Aproveitar para convidar você para seguir aqui, @Focus Concursos, nosso Instagram, tá? @Focus Concursos, nosso Instagram aqui. Beleza? Aí depois que você seguir @Focus Concursos, eu vou convidar você também aqui para seguir, Júlio Heiser, beleza? Júlio Heiser. Quem já segue, eu sei que tem uma galera aqui que já segue, eu conheci pelos nomes aí, mas quem ainda não segue, segue lá no Instagram, @Júlio Heiser, beleza? Segue lá, deixa um oi, dá um salve, porque esse é o lugar que a gente recebe vocês, nas mídias sociais, é o nosso lugarzinho querido, é a nossa casa no mundo digital. Então eu espero que vocês sigam também, isso faz toda a diferença, eu gosto demais desse contato com vocês aí, beleza? Então guarda, eu vou apagar, mas @Júlio Heiser, segue lá, beleza? E deixa um oi, tô assistindo a aula, tira um print, marca aí o Focus Concursos, marca o Júlio Heiser, marca a gente que a gente reposta, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão? O exercício da cidadania sofre influência das questões éticas e morais, que moldam o comportamento individual do cidadão, certo? Isso porque o conjunto das condutas individuais compõe o comportamento de determinado grupo social, do qual são extraídas as demandas que subsidiam a adoção de políticas públicas e a concretização de direitos sociais. Cara, essa questão é linda e ela tá certa. Deixa eu explicar aqui, Vamos no primeiro momento ela parece errada, né? Mas o que você faz numa prova se você se deparar com uma questão dessa, que tem uma complexidade de compreensão um pouquinho maior, mas ela é fácil. Primeira coisa, vamos identificar se tem algo errado nela. Não tem nada errado, então ela está certa, quer ver? Vamos lá. O exercício da cidadania, ou seja, para alguém exercer a cidadania, sofre influência das questões éticas e morais que moldam o comportamento individual do cidadão. Claro, por quê? Porque as questões éticas vão colocar e vão tratar aquilo que é dever. A moral tem a ver com os costumes e as tradições. Então, digamos assim que o indivíduo, ele exerce a sua cidadania influenciado por questões morais e éticas, claro. Isso porque o conjunto das condutas individuais, ou seja, o conjunto da conduta de cada um, ela vai formar, esse conjunto forma o comportamento de determinado grupo social, do qual, deste comportamento, são extraídas as demandas, as necessidades que subsidiam a adoção de políticas públicas e a concretização de direitos sociais. Vamos dar um exemplo aqui, Então essa questão está certa. Quer ver? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que num determinado lugar, todo mundo, beleza? Todo mundo, todos, cedam lugar a pessoas mais velhas no transporte coletivo. Ou a gestantes. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Não, mas isso é regra, isso é da educação do povo. Beleza. Precisa de uma placa pedindo ou avisando que aquele lugar é reservado a gestantes e idosos? Ou precisa de um cartaz dizendo, olha, ceda o seu lugar a uma pessoa idosa? Precisa disso? Provavelmente não. Porque todo mundo já faz.
Beleza. Agora vamos supor que, como é o comum agora, né? Tem uns que levantam, tem uns que não levantam, tem uns que quando chega um velho perto finge que tá dormindo. Aí a gente, né, julga por bem deixar lá uma plaquinha, né, dizendo para ceder o lugar e tudo mais. E por mais que você não concorde, você acaba cedendo também. Não é mesmo? Principalmente quando você está voltando do trabalho cansado. E aí tem uns senhores e umas senhoras que vão pro bailão. Ou então no sabadão, velho. Você trabalhou sabadão de manhã, trabalhou sabadão de tarde. Tá cansado, como diz aqui, tá só a capa da gaita, cansadão no busão. Aí entra a véia todo periquitada, de batom, passou aquele perfume Alma de Flores, né? Se ensaboou com sabonete de lavanda e tá lá toda rebocada para ir pro matinê, para ir pro bailão, para ir pro bate-coxa e encosta do seu lado. Aí você fala, não, tá me zoando, velho, vou ter que dar lugar para ela. Mas ela vai pro bailão, eu tô voltando do trabalho. Tudo bem, né, cara? Agora não tem jeito, você vai ter que ceder lugar pra senhora, porque a plaquinha lá diz que é pra ceder lugar pro velho, não é pra ceder lugar pro velho só quando o velho vai, sei lá, pro INSS. Você entende o que eu quero dizer? Tá, esse foi só um exemplo que eu acho que todo mundo já passou, né? Todo mundo já passou. Então eu quero que você entenda o seguinte, que os comportamentos, que aquilo que é verificado no cotidiano, ele serve como embasamento, ele fornece as demandas, as necessidades sociais que depois serão transformadas em um código de ética ou, né, em deveres, vedações, orientações ao cidadão. Por isso que eu achei essa questão 9 linda demais da conta, tá? Linda demais da conta. Essa questão 9, ela tinha uma complexidade um pouco maior, beleza? Mas ela ficou bonita, ela foi bem interessante, tá? Alguém aí tá pedindo o gabarito da 4? 4 é E, errada, tá? A 4 é errada. Alguém pediu o gabarito da 4, tá aí dado o gabarito. Vamos lá. Agora vamos à próxima questão. 10. Questão 10. Questão 10 diz o seguinte. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral. Ok? Os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Bom, tudo verdadeiro, certo. A ética estuda a moral. A ética estuda sistemas de regras, a ética estuda os fundamentos, características, correto? Porque ética é o quê? Ética é uma ciência. Eu não posso confundir a ética-teoria, tá? Eu não posso confundir a ética-teoria com o código de ética. São coisas diferentes. A ética como teoria é realmente esse estudo. Deixa eu explicar de uma outra maneira, tá? Vamos lá. Imagina que no passado, lá na Grécia Antiga, a filosofia surgiu como busca pelo conhecimento de uma forma lógica, racional, com explicações que fossem racionais e não atribuíssem ao desconhecido necessariamente a origem das coisas. E aí essa filosofia, ela era basicamente o conhecimento da época, tanto que filosofia, amigo do conhecimento. Filo, amigo, sofia, conhecimento, amigo do conhecimento. Aí de repente, um campo lá da filosofia começou a estudar a vida, né? A vida animal, vegetal, e aí nós demos a este campo o nome de biologia. Outro campo continuou estudando as reflexões da ideia, aquela coisa toda, mas aplicado à forma de linguagem, as regras da língua, a como falar corretamente, e aí nós chamamos de gramática. Outro campo se encantou pelos números e pela lógica aplicada aos números, matemática, e o campo que começou a estudar a moral, chamamos de ética. Então é nesse sentido que ética, ela é o ramo da filosofia que estuda a moral. Beleza? Tranquilo, entendeu? Vamos à próxima questão. Ó, essa aqui é bem interessante de se ver. Opa, vamos voltar aqui. Moral pode ser definida como todo o sistema público, tá? Ó, presta atenção. Como todo o sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certo e errado. Olha aí, ó, presta atenção. Moral é o sistema público. O que significa sistema público nesse caso? Significa o coletivo. Não estamos falando de serviço público. Estamos falando do coletivo, do sistema de costumes, tá? Do sistema de costumes, do sistema de tradições.
É disso que nós estamos falando. De cada grupo social, ou seja, diferentes grupos. É relativo, tá? Relativo. Abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certo e errado. Correto. Então tá certa essa questão. Veja que ele disse o seguinte, ó, moral, vamos mudar os termos para você ver como fica fácil de entender. Moral tem a ver com o conjunto de costumes e tradições, então substitua sistema público por costumes e tradições. Moral pode ser definida como todo o sistema público, ou melhor, como todo o conjunto de costumes e tradições próprios de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certo e errado. Se em vez de aceito tivesse escrito estudado, estava errado. Tá? Mas como ele colocou aceito, praticado como certo e errado, aí a questão está certa, porque isso é moral mesmo. Moral é aquilo que você faz na sociedade, é aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que você pratica no seu cotidiano. Você aprendeu de algum lugar, você tirou aquilo de alguma origem e você reproduz aquilo como parte do seu cotidiano, considerando aquilo certo ou errado. Então isso tem a ver com a moral mesmo, e moral é isso. Tá? A moral não pode ser apresentada como um estudo de algo, porque se falar de estudo de algo, aí nós falamos de ética. Beleza? Sossegado? Tranquilo? Estão compreendendo bem? É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Depois, no final, eu vou deixar... no material já tem também, né? No final do material, se não me engano, deve ter para vocês o gabarito aí. Mas, de qualquer maneira, depois eu vou mostrar o gabarito todo, aí você pode printar e associar as suas questões. Tranquilo? Beleza? Vamos à próxima. Não se assuste quando a gente fala, tá? Com palavrinhas diferentes na questão. Não precisa ficar preocupado. Eu vou explicar para você o que funciona. Olha aí. Acerca de ética deontológica e de ética e democracia, julgue o próximo item. Então, ó, quando fala de ética deontológica, está falando do quê? Do senso do dever, daquilo que você deve fazer. A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu redor. É o quê? É o quê, meu filho? Animais? Natureza? Então a ética vai vedar o código, né? O código de ética veda que a árvore nasça na calçada. É vedado a árvore nascer na calçada. É vedado aos leões devorar servidor público, salvo em casos de prática de improbidade administrativa por tal servidor. Existe isso? Claro que não. Então tá errado. Ei, balãozão. Balãozão. Primeiro que a ética não tem necessariamente um processo avaliativo, ela tem um senso de dever, tá? Do modo como os seres humanos se relacionam e intervêm no mundo ao seu redor. Não natureza e os animais. Não, assim, essa questão ela é tão errada que eu nem sei por onde eu explico para vocês, mas vocês conseguiram entender, né? Ele está querendo dizer, em outras palavras, que animais, natureza e seres humanos estão submetidos a um código de ética. É o quê? Nada a ver, né? Nada a ver. Então, errada essa questão e eu espero que todo mundo tenha entendido por que está errado, né? Entendeu? Se não entendeu, me diz aí. Mas eu acho que ela está bem na cara. Agora, olha só. Essa próxima questão é um tipo de questão que a Sebrasp gosta de usar nas suas provas. Qual é o tipo de questão? Às vezes, a Sebrasp, ela coloca uma questão que está assim, dada, na cara. Aquela questão que está assim, ó, olha, eu sou certa. A questão até aparece com a plaquinha assim, ó, certo. A questão aparece com a plaquinha certo. Sou certo. Aí você olha a questão, você lê a questão, aí você fala assim, tá muito fácil. Cara, vamos lá. Eu quero até colocar no chat aqui para ver quem já passou por isso. Pode escrever. Confessa. Confessa se você já não fez isso. Olhar para uma questão certa, ficar desconfiado. Isso aqui é pegadinha do João Kleber. Não, uma questãozinha dessa dando mole pra mim? Você tá maluco? Você tá maluco, rapaz? Da onde? Aí você olha, tá na cara que é certo. Tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Você fala, deve ter pegadinha. É pegadinha. Quando é muito certo, você não acredita na questão. Quando ela é muito, assim, tipo, tá na cara, você fala assim, não. Ei, o que eles querem? O que tá acontecendo? Não é? Esse é o exemplo da próxima questão. Vê se essa questão não é bem o estilo daquelas que você fica cabreiro, né? Que você fica preocupado, achando que estão armando para você. Ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas são considerados princípios éticos. Tá certo.
Tá certo, mas confessa pra mim, não é o tipo de questão que se caísse na sua prova você ia achar meio esquisito? Você não ia achar meio estranho? É tão dada a questão, mas às vezes o responsável, né, o elaborador, quem elaborou a questão, o autor da questão, ele sabe que isso confunde. Por isso, ele coloca às vezes algumas questões assim, mas tá certíssimo. Ó. Primeiro que honestidade é o quê? Honestidade é moralidade, tá? Ser honesto é atender ao princípio da moralidade. Ser verdadeiro, atender ao princípio do código de ética. Está lá no código, você deve ser verdadeiro, a verdade sempre acima de tudo. Cumprir promessas também está no código, quando diz que o servidor não pode iludir ou tentar iludir o cidadão que precisa do seu serviço. Então são princípios éticos, sem dúvida nenhuma. Beleza? Ó, outra coisa que a Sebrasp pode fazer, tá? Que a Sebrasp já fez, ó, a Poliana disse que já aconteceu com ela. A Irene Santos, eu já fiz. A Rosália Matias, já. A Josi Frota diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A Camila Soares, já. Eu sabia que vocês já tinham passado por isso. Ó, outra coisa também, tá? Deixa eu alertar vocês. Presta atenção agora que essa é outra dica quente. Eu não fiz isso aqui no simulado, né? Nessas questões do simulado de ética. Eu não fiz isso. Mas eu quero alertar você que a Sebrasp vem fazendo isso. A FCC vem fazendo isso. Quem mais que eu vi na última prova que fez isso? A VUNESP fez isso e a FGV fez também. A FGV fez, não é tão recente, as provas dela que eu constatei isso. É o seguinte, é colocar uma sequência de respostas parecidas. Então, quando é Sebrasp, uma sequência lá de 7 questões certas. C, 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 C. Se é VUNESP, eu já vi acontecer de uma sequência de 5 questões ser a mesma letra a resposta. Letra B, 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 B. Quando isso acontece, a gente também desconfia. Então não desconfie. Não fica pensando, pô, já tem 7 certas. Já tem 7 certas e agora essa 8ª também tá parecendo certa. Ah, não deve ser não. Tá alguma coisa errada. Não, pode acontecer, tá? Pode acontecer, sem dúvida. Então fica ligado nesses aspectos, fica ligado nesse ponto, fica ligado nessas questões. Porque eu sei que todo mundo também fica com o pé atrás quando vem uma sequência de respostas iguais. Você acha que em algum momento isso é proibido. Tá no edital que é proibido? É vedado à banca organizadora colocar mais que 4 questões em sequência com a mesma resposta. Nada a ver, mano. Não tem nada a ver isso, não tem lugar nenhum isso. Nenhuma parte do edital diz isso. Mas a gente fica, né, com aquele nosso jeito Sherlock Holmes, meio que desconfiado. Não fique desconfiado, isso pode acontecer tranquilamente. Beleza? Vamos lá. Acerca da ética, função pública, julgue o item que segue. As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos incluem concentração no trabalho, dedicação, empenho para servir a comunidade e competência técnica. Vamos lá. Ah, isso não está explícito no código. Não, mas é certo. Vamos lá. Os ocupantes de cargo público, você acha que ele tem que ter concentração no trabalho? Sim, verdadeiro. Tem que ser dedicado? Verdadeiro. Empenho para servir a comunidade e competência técnica? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Até pra você aplicar aqui uma tabela verdade para saber se a resposta tá certa. Beleza? Dá sim. Dá tranquilamente, cara, para colocar uma tabela verdade aqui. Beleza? Mas é importante você saber que ela tá totalmente correta. O servidor público tem que ser concentrado no trabalho, dedicado, empenhado para servir a comunidade e ser tecnicamente competente. Questãozinha bonita também, fácil. E às vezes a gente aqui complica na hora da resolução. Não complica, simplifica, tá? Não complica, simplifica. Vamos à próxima questão. Decoro, por ser uma disposição interna para agir corretamente, não é passível para o servidor de ser apreendido ao longo de sua carreira. Caramba, o que essa questão quis dizer? Que ó, o decoro, né? O decoro, ele tem a ver com algo interno de cada pessoa. Nada a ver, mano. Aí você pode errar por não conhecer o termo, tá? Decoro, o que é decoro? É o acatamento das normas morais, dignidade, honradez, é o recato nos comportamentos, é a decência. Isso é decoro. Então, decoro, quando eu falo que o decoro, né, ele tem a ver com o acatamento daquilo que é regra, eu falo que ele é submetido a um aprendizado, sim. Claro que sim. Então tá errada essa questão, porque tá querendo dizer que decoro, né, não tem como ser aprendido. Ou seja, pau que nasce torto nunca se endireita, a menina que requebra, mãe pega na cabeça, vai. Nada a ver, né? Então tá errado. Decoro pode ser aprendido sim, porque decoro é um acatamento das regras. Eu vejo decoro como acatamento das normas morais, tá?
acatamento das normas morais. E a pessoa pode mudar ao longo da sua carreira? Claro que pode, lógico que pode. Então por isso a questão está errada. Combinado? Combinado? É isso aí. Estamos chegando nas últimas questões, quase que a reta final das nossas questões. Beleza? Próxima diz o seguinte: para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas? Não, porque o quê? Vamos lá, não basta ser legal. Tem que ser honesto. Lembrar que honesto é o quê? Honesto é probo. Honesta é aquela conduta dotada de moralidade. Então não basta apenas agir dentro da lei. Você tem que agir dentro da lei com a finalidade sendo o interesse público. Então essa questão está errada. Vamos à próxima questão. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto 1171, nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético, previsto no Decreto 1171 de 94, não estão incluídos colaboradores terceirizados, como brigadistas e vigilantes. Errado. Bom, já expliquei isso para você, né? Já expliquei isso há pouco aí. Se você chegou depois, volta um pouco o vídeo. Mas lembra daquele exemplo da empresa de vigilância que foi contratada pelo órgão e aí ela, direcionou, alocou um vigilante para o órgão lá, para a agência do INSS? Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse cara, a questão quis dizer o seguinte, que esse vigilante não está submetido ao Código de Ética. Ele pode agir de qualquer maneira, fora dos preceitos considerados éticos pelo Código. Não, ele tem que agir em conformidade, ele tem que também respeitar os deveres e as vedações, uma vez que há um vínculo indireto dele com a administração. Por que é indireto? Porque a empresa para a qual ele trabalha fez um contrato com a administração. Então existe um vínculo, e esse vínculo não é precário não, beleza? Esse vínculo não é precário, esse vínculo é um vínculo que, em conformidade com o Código, submete aquele vigilante aos preceitos do Código de Ética. Combinado? Beleza, vamos à próxima questão. Acerca dos deveres e proibições, lá da 8.112. Atrasos constantes no cumprimento da jornada de trabalho podem caracterizar conduta desidiosa. Procedimento que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis da União, pode resultar em demissão. Certo. Lá no artigo 127, que fala sobre as demissões, da 8.112. Mas agora eu não entendi. Simples. Os atrasos constantes são uma conduta aética. São considerados uma conduta antiética. Se ele acontecer demais, o atraso demais, pode ser visto como algo mais grave ainda. Como uma conduta desidiosa, desrespeitosa, uma conduta que não valoriza o serviço público, que não considera o serviço público algo importante e relevante. E isso pode, sim, resultar numa demissão. Só que a demissão, A demissão que pode ser aplicada lá não é feita pela comissão de ética. Então não confunda as coisas. Se a conduta for considerada desidiosa, de acordo com o estatuto, com a lei 8.112, isso pode resultar em demissão. Pode. Mas a comissão de ética, o que ela pode fazer é aplicar a penalidade de censura, orientar o servidor para ele parar com os atrasos, orientar o servidor para ele parar com essa conduta, com essa ação. E se ele insistir, pode ser aberto um procedimento diferenciado daí, pode ser inclusive submetido a um PAD, e aí a demissão pode ser uma das consequências, mas não pelo decreto 1171/94. Isso aqui está de acordo com a lei 8.112. Às vezes a prova mistura as duas coisas, Às vezes a prova mistura algumas coisas só para deixar você confuso. Vamos lá, próxima questão. No que se refere à ética no serviço público, julgue o item a seguir. Com o objetivo de evitar dano moral ao usuário, compete ao servidor público federal atender ao público com presteza, perfeição e rendimento, evitando filas e demoras, mesmo em caso de problemas de difícil solução. Certíssimo. Certíssimo. Quando eu falo de dano moral, o que é dano moral aqui de acordo com o Código de Ética? É quando eu não atendo o cidadão da maneira correta.
É quando eu não atendo o cidadão da maneira certa. É quando eu deixo formar longas filas sem dar o mínimo de satisfação para a galera que está lá. E isso tem a ver com dano moral. Tá? Dano moral é diferente aqui do direito penal. O dano moral aqui ele está relacionado a isso, tá? A falta de cuidado do servidor em relação aos cidadãos. Isso tem a ver aí o dano moral, entendeu? Então, realmente, para evitar dano moral, o servidor tem que ser prestativo, atencioso, informar o público. Pode ser que eles fiquem indignados, mas se você cumpriu sua função, se você explicou, olha, caiu o sistema aqui, nós vamos demorar alguns minutinhos para atender, gente, não é a falha não é nossa culpa, nossa equipe já está resolvendo o problema, eu espero que todos vocês aí fiquem bem acomodados e, enfim, isso é uma postura que se espera do servidor, para evitar uma situação desagradável por parte aí de falta de informações, beleza? Vamos lá, essa questãozinha também é legal, toda ausência injustificada, exceto em casos de saúde e óbito familiar, é fator de desmoralização do serviço público por gerar ineficiência. Errado. O código apenas coloca toda ausência injustificada. Ela não coloca isso aqui, tá? Não está no código. Então, toda ausência injustificada é fator de desmoralização do serviço público por gerar ineficiência nos processos. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Toda ausência injustificada. Não tem exceto lá no código. Mas peraí. Quer dizer, então, que se alguém da minha família morrer e eu não for trabalhar, eu estou cometendo uma falta ética? Não. A sua conclusão tá equivocada. Você partiu de premissas falsas. Está dizendo aqui o quê? Se alguém da sua família falecer e você simplesmente não disser, não informar, não justificar a sua ausência, aí sim é uma falta ética. Como assim? Simples. Se alguém da sua família, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, que nunca aconteceu isso, Deus o livre, vou até bater na madeira, mas não é o motivo, mas sim o ato de não justificar. Claro que se você não... você quer esse exemplo eu acho engraçado também, porque ele é mais doido ainda. Quer ver? O que acontece é o seguinte, você foi sequestrado a caminho do trabalho. Você não pôde avisar sobre sua ausência. A sua falta, a sua ausência é uma agressão, uma infração ética? É. Mas eu não tinha como avisar, eu estava sequestrado. Beleza, mas enquanto o órgão não sabe, continua sendo uma infração ética. Depois você vai informar, gente, não consegui avisar porque eu fui sequestrado. Não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas toda ausência injustificada é um atentado, um ataque ao código de ética. É fator de desmoralização do serviço público. Lógico, e a partir do momento que você justifica, aí você tem um atenuante na situação. Beleza? O Piano perguntou o seguinte, se existe hierarquia ou preferência entre ética e legalidade. Na verdade, a conduta ética, ela só existe a partir de dois ingredientes. Legalidade e finalidade, tá? Então não existe isso, é um equilíbrio. Tem que estar dentro da lei, mas também tem que atender ao interesse público. Se somente estiver dentro da lei e não atender ao interesse público, a conduta não é ética. Se atender o interesse público, mas não está dentro da lei, também não é ético. Vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo bem básico. Aquele exemplo, eu gosto desse exemplo do asfalto. Vamos lá. Um prefeito de uma determinada cidade, a lei autorizou ele a pavimentar ruas. Mas a lei não disse qual rua ele deveria pavimentar. Então ele, já que a lei não disse qual rua, ele resolveu pavimentar as ruas de um bairro onde ele tem muitos eleitores. Muitos eleitores e um bairro bom da cidade. Deixando outros bairros mais necessitados sem a pavimentação asfáltica. Essa conduta do prefeito, ela foi legal, porque a lei mandou ele fazer asfalto. Ele pegou o dinheiro e fez asfalto. A lei não dizia onde ele faria o asfalto. Então ele resolveu fazer o quê? Onde ele tinha conhecidos, onde ele tinha mais eleitores, e não precisava tanto, já que tinha uma velha malha que foi apenas substituída, enfim. Então ele não teve uma conduta ética. Perfeito? Muito bem. Por quê? Porque ele agiu dentro da lei, mas a finalidade não foi o interesse público, foi uma finalidade pessoal. Vamos mudar o exemplo. O prefeito de uma cidade, vendo a necessidade do bairro de precisar de asfalto, resolveu pegar um recurso que estava destinado a uma outra coisa e foi fazer asfalto. Atendeu o interesse da população.
atendeu o interesse, a população ficou feliz, ficou satisfeita, atendeu o interesse público. Só que aquele recurso, aquele dinheiro utilizado para a pavimentação asfáltica daquele bairro não era destinado para isso. Não era destinado para isso. Era destinado para outra coisa. Outra coisa, sei lá. Tá? Mas ele agiu e ele atendeu. A população precisava daquilo. Tudo bem, a conduta dele também não foi ética. Porque ele agiu dentro do interesse público, mas ele não levou em consideração o aspecto da legalidade. Então, são as duas coisas. Tá? A ausência de uma delas já desqualifica a atitude como ética. Beleza? Por isso não existe uma hierarquia nesse sentido. Tem que ser legal e tem que ser com finalidade voltada ao interesse público. Espero ter respondido a tua pergunta aí, meu brother. Agora, ó, aproveitem aí para printar o gabarito, tá? Printem o gabarito, certo? 1E, 2C, 3C, 4E, 5C, 6E, 7E, 8C, 9C, 10C, 11C, 12E, 13C, 14C, 15E, 16E, 17E, 18C, 19C e 20E. Beleza? Esse é o gabarito para vocês desse nosso bate-papo de hoje. E ó, eu espero que vocês tenham gostado. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido aí, nossa uma hora que nós estamos falando. Quando é bom, é assim mesmo. Espero que para vocês também tenha sido prazeroso, para vocês também tenha sido gostoso e essa aula tenha valido a pena. Tá certo? Foi um prazer muito grande, muito grande. Eu espero vocês nas nossas mídias sociais e desejo para vocês um final de semana excelente com bons estudos. Deixa a sua curtida, copia o link aqui dessa aula no YouTube, divulgue no seu Facebook, divulgue nos seus grupos, ajuda a gente a divulgar toda essa informação. Um beijo no coração de todos e até mais. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Na tua atividade, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar,